Cérebro próspero, o segredo por trás dos milionários. Introdução: o mapa do tesouro está na sua cabeça. Sabe aquela sensação de que existe um mapa secreto para a riqueza, mas ninguém nunca te mostrou onde ele está? Pois, a verdade é que esse mapa sempre esteve com você. Não no seu bolso, não no banco, mas aqui dentro da sua cabeça. E o mais curioso, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer perceber que carrega essa chave de ouro. Eu quero te levar para uma viagem diferente. Não é para Dubai, nem para Wall Street. É uma jornada dentro do seu próprio cérebro, onde cada pensamento pode ser um passo na direção certa ou um desvio que te joga no mato sem cachorro. Aqui, você vai entender que ser milionário começa muito antes do dinheiro aparecer na conta. Começa com a forma como você enxerga o mundo, interpreta oportunidades, principalmente, com as histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Não importa se hoje você está cheio de dívidas ou se já tem uma graninha guardada. O que realmente muda o jogo é treinar a sua mente para pensar como quem já chegou lá. Porque, acredite, o seu cérebro é como um cofre. Se você souber a combinação certa, ele abre, e lá dentro tem ideias, estratégias e decisões que podem mudar sua vida para sempre. Então, se prepara, porque nas próximas páginas a gente vai decifrar o código que os milionários usam sem nem perceber. E quando você começar a enxergar como eles pensam, vai sentir como se tivesse encontrado o mapa do tesouro mais valioso do mundo, só que o X que marca o lugar não está num pedaço de papel, está dentro de você. O segredo está na cabeça, não no bolso. Olha, vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito de forma tão clara: a verdadeira diferença entre uma pessoa comum e um milionário começa no cérebro. Não é sorte, não é herança, e nem sempre é aquele golpe de sorte que a gente vê nos filmes. É mentalidade. É jeito de pensar. É o filtro invisível que eles usam para olhar o mundo. Sabe qual é o problema? Muita gente acha que, primeiro, precisa ganhar dinheiro para depois pensar como rico. Só que é exatamente o contrário. O cérebro é o berço onde a riqueza nasce. É ali que surgem as ideias, as estratégias, os movimentos certos na hora certa. É como se o milionário carregasse um radar interno que apita quando vê uma oportunidade que os outros nem percebem. E eu não tô falando de QI alto ou diploma chique pendurado na parede. Tô falando de condicionamento mental. É como se cada pensamento fosse um tijolo construindo o castelo onde a sua vida vai acontecer. Uns levantam fortalezas, outros, sem perceber, constroem prisões. Quando você entende isso, fica impossível olhar para sua vida do mesmo jeito. Porque aí você percebe que a sua mente é o maior ativo que você tem. E, se ela não for treinada para pensar grande, não adianta ter dinheiro na mão, ele vai escorrer como água entre os dedos. Se liga, nos próximos capítulos, eu vou te mostrar como reprogramar esse cérebro para ele trabalhar a seu favor, dia e noite. Porque, se é na cabeça que a riqueza começa, é nela que a gente vai plantar as sementes certas. Muito além da teoria, um GPS mental para a prosperidade. Se tem uma coisa que eu não queria com esse livro, era encher suas mãos de teoria bonita que fica bem no papel, mas não muda nada na vida real. Não, aqui não tem só frases de efeito ou conceitos soltos. Essa obra é um guia, quase como um GPS que vai te mostrar, passo a passo, como reprogramar a sua mente para ela virar uma máquina de atrair e criar prosperidade. A ideia é simples: de que adianta saber como os milionários pensam se você não consegue colocar isso em prática no seu dia a dia? Por isso, cada capítulo vem com estratégias claras, exercícios simples e hábitos mentais que você pode aplicar imediatamente. É como se eu te desse as chaves de um carro potente e te ensinasse a dirigir sem medo, até chegar no destino que você sempre sonhou. Você vai perceber que prosperidade não é um evento, é um processo. É feito de pequenos ajustes mentais que, somados, criam um resultado gigante. Aqui, você não vai só aprender a pensar diferente, vai treinar seu cérebro até ele agir no automático, buscando soluções, identificando oportunidades, principalmente, evitando os erros que drenam a sua energia e seu dinheiro. Então, se prepara, esse livro não é para ser lido e esquecido na estante. É para ser vivido. É para virar um manual pessoal,
aquele que você consulta quando quer realinhar o foco e lembrar que a sua mente é o maior motor da sua riqueza. O segredo que vai virar sua chave. Existe algo que separa quem vive correndo atrás do dinheiro de quem faz o dinheiro correr atrás dele. Não é mágica, não é golpe de sorte, é um segredo. Um detalhe tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão invisível, que a maioria das pessoas passa a vida sem nem perceber que ele existe. E não, eu não tô falando de um truque rápido ou de uma fórmula milagrosa que você encontra em vídeos de 30 segundos. Tô falando de um princípio que está por trás de cada decisão milionária. Algo que molda a forma como você pensa, reage, investe, negocia e até como enxerga o que é possível para sua vida. É como se fosse um código oculto, escrito nas entrelinhas da mente dos que chegaram lá. Ao longo desse livro, eu vou te levar por um caminho que vai deixar esse segredo tão claro que você vai se perguntar: como eu não vi isso antes? Mas ao mesmo tempo, vai sentir aquela faísca dentro de você, porque quando a ficha cai, é impossível voltar ao ponto de antes. Então, vai se preparando, porque, a cada capítulo, você vai se aproximar mais e mais dessa descoberta. E quando finalmente chegar lá, vai sentir como se tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da prosperidade. E acredite, depois disso, nada mais na sua vida financeira vai ser igual. Capítulo 1. A programação oculta da sua mente. Você já parou para pensar que a sua cabeça é como um computador? Só que, em vez de chips e placas, ela roda com crenças, memórias e pensamentos repetidos. O mais louco é que muita dessa programação foi instalada lá sem você perceber, desde a infância, por coisas que ouviu, viveu ou aprendeu sem questionar. E adivinha? É essa programação invisível que, muitas vezes, decide quanto dinheiro você ganha, gasta ou perde. A verdade é que não é falta de capacidade, sorte ou oportunidade que trava a vida de tanta gente, é o software mental desatualizado. Enquanto você tenta avançar, sua mente puxa o freio de mão com frases como dinheiro não dá em árvore ou quem nasce pobre morre pobre. São pequenos comandos, aparentemente inofensivos, mas que moldam cada escolha que você faz. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como identificar e desativar esses códigos antigos, substituindo-os por uma mentalidade próspera que vai trabalhar por você, e não contra você. Vamos mexer nas configurações internas do seu cérebro, tirar o lixo acumulado e instalar novos padrões que abrem portas, em vez de fechá-las. Se prepara, porque depois que você enxergar de onde vêm esses pensamentos automáticos e como eles controlam sua vida, não vai ter mais como fingir que não sabe. A partir daqui, você vai ter nas mãos o primeiro passo para reprogramar sua mente e começar a pensar como quem já tem a vida que você quer viver. As sementes invisíveis que plantaram na sua cabeça. Desde que a gente nasce, o mundo começa a jogar palavras, ideias e verdades na nossa mente como quem planta sementes num jardim. Algumas florescem em coisas boas, mas outras viram ervas daninhas que, sem a gente perceber, crescem e sufocam nosso potencial. Essas são as crenças limitantes, e muitas delas foram plantadas lá atrás, na nossa infância. Pensa comigo, quantas vezes você ouviu frases como o dinheiro não cai do céu, para ser rico, tem que explorar alguém, ou sonhar grande demais é perigoso. À primeira vista, parecem só conselhos inocentes, ditos por pessoas que queriam o nosso bem. Mas, no fundo, são programas mentais que começam a rodar automaticamente e moldar a forma como a gente enxerga o mundo. O problema é que, quando a gente cresce com essas ideias, passa a viver como se fossem leis da física. E aí, mesmo quando aparece uma oportunidade, algo dentro de nós sussurra: isso não é para você. É como se o seu cérebro tivesse um filtro invisível que não deixa certas possibilidades passarem. A boa notícia? Tudo isso pode ser reprogramado. Mas o primeiro passo é perceber que essas sementes estão aí, ocupando espaço no seu jardim mental. Por quê? A partir do momento que você identifica quais plantas estão te prendendo, pode arrancá-las pela raiz e abrir espaço para novas crenças que te levam para frente. Do copo vazio ao copo transbordando. Eu sempre digo que existe um abismo invisível separando dois tipos de gente, os que vivem com mentalidade de escassez e os que carregam dentro de si uma mentalidade próspera. E a diferença não está só na conta bancária, mas na forma de enxergar cada situação da vida. Quem vive na escassez enxerga o mundo como um bolo pequeno,
se alguém pega um pedaço maior, automaticamente sobra menos para ele. Essa pessoa pensa em perda antes de pensar em ganho, guarda mais por medo do que por estratégia e vê cada desafio como um risco de fracasso. É como andar com um guarda-chuva aberto mesmo num dia de sol, só porque vai que chove. Já quem tem mentalidade próspera olha para o mesmo bolo e pensa, se faltar, a gente assa outro. Essa pessoa acredita que sempre existe mais para criar, conquistar e multiplicar. Ela não tem medo de investir, de aprender algo novo, de se expor a oportunidades. Enquanto a escassez diz não posso gastar, a prosperidade diz como posso fazer esse dinheiro voltar multiplicado. E não se engane, isso não é papo motivacional barato. É um padrão mental real, que define o tamanho das decisões que você toma. Quando você muda do copo vazio para o copo transbordando, começa a atrair soluções, pessoas e negócios que antes passavam batido. No fundo, a pergunta é simples: você quer viver contando moedas ou contando possibilidades? Porque a escolha começa aqui dentro, na sua cabeça. Quando a mente fermenta sucesso. Tem gente que acha que milionário nasce com a vida pronta, mas a verdade é que muitos deles mudaram completamente o próprio destino só porque decidiram mudar a forma de pensar. Um exemplo que eu adoro é o de Gerhard Adriaan Heineken, o homem que transformou um simples sonho em uma das marcas de cerveja mais famosas do planeta. Imagina um jovem holandês, em 1864, olhando para uma cervejaria pequena e pensando, dá para fazer muito mais com isso. Enquanto outros viam só um negócio modesto, ele via um império possível. A diferença? Gerhard tinha uma mentalidade próspera quando quase todo mundo ao redor vivia preso à mentalidade de escassez. Ele não pensou não dá, é arriscado. Ele pensou como posso tornar isso grandioso. E não foi só sobre vender cerveja. Ele investiu em qualidade, inovação e até no marketing numa época em que essa palavra nem era moda. Apostou em tecnologia, melhorou processos e criou um produto que não só conquistou a Holanda, mas o mundo inteiro. Tudo começou porque ele se recusou a olhar para aquela cervejaria como pequena demais e decidiu que o tamanho do negócio ia acompanhar o tamanho da sua visão. A lição aqui é simples e poderosa: a sua mentalidade é o barril onde você fermenta seus resultados. Gerhard poderia ter ficado satisfeito em manter o negócio como estava, mas escolheu pensar grande, e foi essa escolha que fez a Heineken cruzar oceanos e se tornar um símbolo global. No fim, a história dele prova uma coisa: o destino muda no exato momento em que você muda a forma de enxergar o que tem nas mãos. Capítulo 2: O cérebro milionário e como ele pensa. Já reparou como tem gente que parece ter um radar interno para oportunidades? É como se o cérebro deles estivesse sempre sintonizado numa frequência onde o dinheiro, as ideias e as soluções aparecem mais rápido. Esse é o cérebro milionário, e, acredite, ele não é um privilégio de poucos. É um tipo de mentalidade que pode ser desenvolvida, treinada e afinada até funcionar no automático. O que diferencia esse cérebro do resto não é só a inteligência ou o conhecimento técnico, mas o jeito de pensar, decidir e agir. Enquanto a maioria foca no problema, o cérebro milionário já está caçando a brecha, o atalho ou a oportunidade escondida no meio do caos. Ele não se pergunta será que dá, mas como é que eu faço isso acontecer? E não pense que isso é sobre viver correndo atrás de dinheiro. É sobre ter uma visão estratégica, uma confiança quase teimosa e a habilidade de transformar obstáculos em degraus. É como jogar xadrez, mas no tabuleiro da vida, cada movimento é pensado com alguns lances de antecedência. Neste capítulo, a gente vai entrar nesse laboratório mental, entender os padrões de pensamento que os ricos cultivam e descobrir como você pode começar a instalá-los no seu próprio cérebro. Porque, no fim das contas, a riqueza começa na mente, e quem aprende a pensar como um milionário, cedo ou tarde, vive como um. O GPS do cérebro na hora de mexer com dinheiro. Você sabia que, quando a gente toma uma decisão financeira, o cérebro acende como uma cidade vista de cima à noite? É isso que a neurociência mostra. Por trás de cada escolha, seja investir numa ação, guardar dinheiro ou comprar aquela TV gigante em promoção, existe um show de conexões acontecendo dentro da nossa cabeça. Basicamente, temos duas forças jogando esse jogo. De um lado, o sistema racional, que analisa números, riscos e benefícios. Do outro,
o sistema emocional, que reage ao impulso, ao medo e à empolgação do momento. O problema é que, muitas vezes, a emoção é mais rápida e atropela a razão, e é aí que nascem decisões ruins, como vender um investimento na baixa ou gastar além do que devia só porque não dá para perder essa oportunidade. O cérebro milionário sabe equilibrar essas duas vozes. Ele entende que emoção não é inimiga, mas precisa ser domada. É como dirigir um carro potente. O motor, emoção, é o que dá velocidade, mas o volante, razão, é o que garante que você não vá parar no poste. A neurociência explica que treinar o cérebro para tomar decisões financeiras mais inteligentes é possível. Quanto mais você se expõe a boas escolhas, mais cria caminhos neurais que tornam essa habilidade automática. É como malhar, só que a academia é mental. A cada repetição, você fica mais forte, mais rápido e mais preciso. No fim, mexer com dinheiro não é só matemática, é neurociência aplicada no dia a dia. E quando você entende como sua mente funciona, começa a perceber que ficar rico é tão mental quanto financeiro. O olhar que enxerga além do agora. Se tem uma coisa que separa quem constrói riqueza de quem só corre atrás dela, é a visão de longo prazo. É saber olhar além da pressa do momento e enxergar o quadro inteiro. Enquanto muita gente se perde tentando resolver só o agora, quem pensa grande já está plantando sementes que só vão dar frutos daqui a anos, e tudo bem, porque entende que o tempo é aliado, não inimigo. Mas visão sem disciplina mental é como um barco sem leme, até pode flutuar, mas vai à deriva. Disciplina é o que mantém você firme quando a vontade de desistir bate, quando a tentação de cortar caminho aparece, quando o resultado demora mais do que o esperado. É acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos, mesmo sem ninguém olhando. O cérebro milionário sabe que o jogo da prosperidade é maratona, não corrida de 100 metros. Por isso, ele não se deixa levar por ganhos rápidos que comprometem o futuro. Ele segue o plano, ajusta a rota quando precisa e entende que cada passo, por menor que pareça, está construindo algo muito maior lá na frente. No fim, visão de longo prazo e disciplina mental andam de mãos dadas. Uma te mostra o destino, a outra te mantém no caminho. E quando essas duas forças trabalham juntas, o resultado é inevitável. Você não só chega lá, como chega com consistência, segurança e a sensação de que valeu cada minuto da jornada. Olhos abertos, mente afiada. Sabe aquela pessoa que parece ter um detector de oportunidades embutido? Que sempre descobre um negócio antes de todo mundo, investe na hora certa ou cria algo que vira tendência. Isso não é sorte. É cérebro treinado. Sim, dá para desenvolver essa habilidade de enxergar o que a maioria deixa passar, e, acredite, ela pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. O problema é que muita gente vive no modo automático, só reagindo ao que acontece, sem parar para observar o cenário. Enquanto isso, quem treina a mente para identificar oportunidades está com o radar ligado o tempo todo, ouvindo conversas, lendo o mercado, percebendo mudanças de comportamento e juntando peças que, para outros, nem parecem se encaixar. Treinar o cérebro para isso é como afinar um instrumento. Quanto mais você pratica, mais sensível ele fica aos sinais certos. É aprender a fazer perguntas diferentes, a olhar para onde ninguém está olhando e a ver possibilidades mesmo nas crises. Porque, acredite, as melhores oportunidades muitas vezes se disfarçam de problemas. E aqui vai a verdade que muita gente não percebe: oportunidade não grita, ela sussurra. E só ouve quem já condicionou a mente para reconhecer esse som. Por isso, quanto antes você começar a treinar esse ouvido interno, mais rápido vai transformar pequenas chances em grandes conquistas. Capítulo 3. Desaprender para crescer. Tem hora que, para dar um salto na vida, o mais importante não é aprender algo novo, é desaprender o que te ensinaram errado. Isso porque, muitas vezes, a bagagem que você carrega não é de ouro, é de pedra. E, por mais pesado que seja admitir, é impossível voar se você insiste em levar tudo isso nas costas. O problema é que essas ideias antigas se escondem no nosso dia a dia. São jeitos de pensar que você nem questiona mais, porque sempre foi assim. Mas a verdade é que crescer exige espaço. E para abrir espaço, você precisa ter coragem de jogar fora o que já não serve, mesmo que tenha vindo de pessoas que você ama e respeita.
Quando eu entendi isso, percebi que não se tratava de desrespeitar minhas origens, mas de reprogramar meu próprio código. É como atualizar um celular, não adianta instalar os melhores aplicativos se o sistema continua travado e cheio de bug. Nesse capítulo, a gente vai abrir essa caixa mental, identificar os programas ultrapassados e começar a trocar um por um. Porque só quando você se liberta do peso das velhas crenças, a sua mente fica leve o bastante para correr atrás do que realmente importa. E aí, meu amigo, crescer deixa de ser um sonho distante e vira consequência. Quando a cabeça vira prisão. Tem hora que a gente acha que está travado por causa de falta de dinheiro, de tempo ou de sorte, mas, na real, o que prende mesmo são os velhos padrões mentais que a gente carrega sem perceber. É como morar numa casa com paredes invisíveis, você se movimenta, mas só até onde essas paredes deixam. O problema é que esses padrões são teimosos. Eles se disfarçam de jeito certo de viver que, muitas vezes, até parecem proteger a gente. Mas, na prática, só nos mantém no mesmo lugar. É como se o cérebro tivesse decorado um caminho e se recusasse a explorar novas rotas, mesmo que a estrada velha esteja cheia de buracos. Quebrar esses padrões é essencial porque é o único jeito de abrir espaço para novas ideias, novas oportunidades e novas versões de você mesmo. Se não, é como tentar encher um copo que já está lotado, só vai derramar. E sim, dói quebrar. Dá medo. É sair do automático, desafiar o que você sempre acreditou e, às vezes, até desapontar pessoas que acham que sabem o que é melhor para sua vida. Mas a liberdade que vem depois compensa qualquer desconforto. No fim das contas, não existe crescimento sem ruptura. Porque, para construir um prédio alto, primeiro você precisa derrubar o barraco velho que está no terreno. E com a mente é igual, quebrar é o primeiro passo para começar de verdade. Trocando o disco da sua mente. A gente nem percebe, mas vive com uma trilha sonora tocando na cabeça. Algumas músicas motivam, levantam, inspiram, mas outras são aquelas faixas repetitivas e chatinhas, cheias de pensamentos sabotadores que dizem coisas como "você não consegue", "isso não é pra você" ou "vai dar errado". E enquanto esse disco tá rodando, fica difícil dançar no ritmo do sucesso. O primeiro passo para mudar isso é identificar essas faixas ruins. Para isso, observe seus pensamentos nos momentos de decisão. Sempre que sentir medo, insegurança ou preguiça de agir, pare e pergunte: essa voz está me protegendo ou me limitando? Só essa consciência já começa a desmontar o poder do pensamento sabotador. Depois vem a substituição. Aqui é como trocar a música. Você pega a letra negativa e reescreve em uma versão fortalecedora. Por exemplo, no lugar de "eu nunca fui bom com dinheiro", você coloca "estou aprendendo a fazer o meu dinheiro trabalhar para mim". No começo pode parecer estranho, mas com repetição, o cérebro começa a aceitar o novo enredo como verdade. Outra técnica poderosa é usar gatilhos visuais. Anote suas novas frases e espalhe pela casa, coloque no papel de parede do celular ou até como lembrete diário. Isso mantém a mente exposta a mensagens positivas até que elas se tornem automáticas. O segredo é simples: você não controla o primeiro pensamento que vem, mas pode escolher qual pensamento vai ficar. E quando o disco da sua mente começa a tocar novas melodias, você percebe que dançar na música da prosperidade é muito mais natural do que imaginava. Do zero ao bilhão. Tem gente que olha para Luciano Heng, o dono da van, e pensa: ah, mas ele já nasceu com sorte. Só que a realidade é outra. O cara começou do nada, sem herança, sem investidores milionários, sem um atalho pronto. O que ele tinha era uma mentalidade que se recusava a ficar pequena. E foi essa forma de pensar que fez toda a diferença. No início, ele poderia ter aceitado um caminho seguro e limitado. Mas Luciano decidiu resetar a própria mente, abandonar crenças de que não dá, é difícil demais ou isso não é para mim. Ele entendeu que, se quisesse construir algo grande, precisava pensar como quem já tinha chegado lá, mesmo quando ainda estava no chão. O resultado dessa mudança? Em 2024, a Avan registrou um faturamento bruto de 16 bilhões de reais. Isso não aconteceu por mágica. Foi fruto de visão estratégica, coragem de arriscar, disciplina para executar e,
principalmente, a capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam obstáculos. Luciano é prova viva de que mudar a mentalidade é mudar o destino. Ele não só construiu uma das maiores redes de varejo do Brasil, como mostrou que, quando você redefine o jeito de pensar, o que antes parecia inalcançável começa a caber na sua mão. E a lição fica clara, não é sobre de onde você vem, mas sobre o tamanho da mentalidade que você decide carregar. Capítulo 4. Hábitos mentais de alta performance. Se tem uma coisa que eu aprendi observando gente de sucesso é que o que eles fazem por fora é reflexo do que cultivam por dentro. Não é só sobre trabalhar duro ou acordar cedo, é sobre hábitos mentais que eles alimentam todos os dias, quase no automático, e que moldam a forma como tomam decisões, reagem a desafios e aproveitam oportunidades. A grande sacada é que ninguém nasce com essa programação pronta. Alta performance é treino. É como afinar um instrumento. No começo parece estranho, exige esforço, mas depois o som sai limpo, natural. O cérebro, quando condicionado com hábitos certos, começa a buscar soluções mais rápido, a manter o foco mesmo na turbulência e a resistir àquelas armadilhas que derrubam quem não está preparado. Aqui, a gente vai entrar na rotina invisível dos que estão no topo. Vamos falar sobre como eles protegem a mente contra distrações, como usam pequenos rituais diários para manter a clareza e como transformam até os erros em combustível para ir mais longe. Se você acha que sucesso é sorte, esse capítulo vai te provar que não. É hábito, repetição e mentalidade alinhada com o que você quer conquistar. E o melhor, qualquer pessoa pode instalar isso na própria vida, inclusive você, começando agora. O treino secreto do foco milionário. Uma coisa que aprendi observando de perto quem chegou lá é que foco não é dom, é treino diário. Os milionários não acordam com uma varinha mágica apontando para o que é importante, eles constroem o próprio radar todos os dias. E acredite, isso começa muito antes de sentar na mesa de trabalho. Eles blindam a mente contra distrações. Escolhem o que vão consumir de informação, evitam perder energia com coisas que não somam e têm clareza absurda sobre o que é prioridade. É como se tivessem uma lente especial que só deixa passar o que leva mais perto do objetivo. E se algo não ajuda a avançar, simplesmente sai do campo de visão. Outra coisa que notei é que eles quebram o dia em blocos de atenção total. Nada de multitarefa maluca. Eles mergulham de corpo e alma numa única atividade, finalizam e só depois partem para a próxima. Parece simples, mas esse hábito cria uma força mental absurda e impede que o foco se disperse. Além disso, eles têm rituais. Pode ser meditar, revisar metas, visualizar resultados ou até dar aquela caminhada estratégica para organizar as ideias. Cada um encontra o próprio jeito, mas todos entendem que o foco é um músculo, e, como qualquer músculo, se não usar, ele atrofia. No fim, o segredo é que eles tratam o foco como tratam o dinheiro, com atenção, cuidado e investimento constante. Porque quem domina o próprio foco, domina o próprio destino. 3 chaves que abrem portas sem cadeado. Se tem algo que todo milionário de mente aberta entende é que crescimento não acontece por acaso. Ele é alimentado todos os dias por 3 coisas simples, mas poderosas: leitura, networking e curiosidade constante. Essas 3 chaves, quando usadas juntas, abrem portas que muita gente nem imagina que existem. A leitura é como um atalho para viver várias vidas em uma só. Cada livro é um pedaço de experiência que você pega emprestado de alguém que já passou por caminhos que você ainda vai trilhar. Quem lê mais, erra menos, porque já aprendeu com os erros dos outros. O networking é a mágica das conexões. Não é só trocar cartões ou adicionar gente no LinkedIn, é criar laços genuínos, trocar ideias, ajudar e ser ajudado. Muitas vezes, uma conversa com a pessoa certa vale mais que anos de tentativa e erro. É aquele famoso quem você conhece que abre portas que nem sempre o dinheiro abre. E a curiosidade constante? Ah, essa é o motor que não deixa a mente enferrujar. É o hábito de perguntar e de explorar, de não se contentar com respostas prontas. É o que mantém o cérebro afiado e preparado para identificar oportunidades que outros deixam passar. No fim das contas, quem combina essas 3 chaves constrói um arsenal mental imbatível. Por que conhecimento?
Conexões e curiosidade formam a trinca que mantém a mente sempre rica antes mesmo da conta bancária. O efeito bola de neve do dinheiro. Muita gente acha que para ficar rico precisa fazer algo gigante de uma vez só, mas a verdade é que a fortuna se constrói nos detalhes. São pequenos hábitos, repetidos dia após dia, que se acumulam até virarem resultados financeiros enormes. É o famoso devagar e sempre que, no mundo do dinheiro, funciona como um motor silencioso e implacável. Pode ser guardar um valor fixo todo mês, mesmo que pareça pouco no começo. Pode ser anotar cada gasto para entender para onde o dinheiro está indo. Pode ser investir em vez de gastar no impulso. Essas coisinhas simples, que parecem inofensivas, mudam completamente o jogo quando viram rotina. É como empurrar uma bola de neve no topo de uma montanha. No início ela é pequena e exige esforço para rolar, mas, à medida que desce, cresce, ganha peso e velocidade. O mesmo acontece com os juros compostos, com investimentos e até com as habilidades que você vai desenvolvendo aos poucos. O segredo é entender que consistência vale mais que intensidade. Fazer muito uma vez e depois parar não leva a lugar nenhum. Mas fazer pouco, todos os dias, cria uma base sólida que aguenta qualquer tempestade financeira. No fim, não são os grandes saltos que constroem riqueza, são os passos pequenos e certeiros, dados com disciplina e visão de futuro. Porque o dinheiro ama quem cuida dele todos os dias. Capítulo 5. O jogo emocional do dinheiro. Pouca gente fala sobre isso, mas lidar com o dinheiro não é só sobre números, planilhas e cálculos. É sobre emoções. E, se você não aprender a jogar bem esse jogo, pode ter o melhor plano financeiro do mundo, e mesmo assim perder tudo. Porque, no fim das contas, não é a matemática que te faz agir, são as emoções que puxam o gatilho. Quantas vezes você já tomou uma decisão financeira com o coração acelerado? Pode ter sido comprar algo no impulso, vender um investimento no medo ou segurar uma oportunidade por pura insegurança. É aí que mora o perigo. O dinheiro obedece à sua mente, mas a sua mente, muitas vezes, obedece às suas emoções. Os milionários sabem disso. Eles não tentam eliminar a emoção, porque ela é parte de nós. Eles treinam para domar o instinto e usar a emoção a favor, não contra. Entendem que o medo pode ser um sinal de alerta e euforia, um convite ao erro. É como dirigir um carro potente, a emoção é o motor, mas a razão é o volante. Neste capítulo, vamos entrar fundo nessa mistura explosiva de sentimentos e decisões. Vou te mostrar como entender, controlar e transformar suas emoções em aliados poderosos na construção da sua liberdade financeira. Porque, quando você domina o jogo emocional do dinheiro, não importa o cenário, você sempre joga para ganhar. Quando o coração mete a mão na carteira. Você já percebeu como, às vezes, a gente toma decisões com o bolso, mas é o coração que está no comando? As emoções afetam diretamente as decisões financeiras, e, muitas vezes, é isso que separa quem constrói a riqueza de quem vive apagando incêndio. O medo, por exemplo, é um dos conselheiros mais caros que existem. Ele te faz vender um investimento na hora errada, desistir de uma ideia promissora ou guardar dinheiro debaixo do colchão enquanto oportunidades incríveis passam voando. Já a euforia, essa danada, te faz gastar mais do que devia, entrar em negócios sem analisar direito e acreditar que o momento bom vai durar para sempre. E o pior é que tudo isso acontece rápido, quase sem você perceber. O cérebro, quando ativado pela emoção, entra no modo instintivo, aquele que reage primeiro e pensa depois. E aí, quando a ficha cai, muitas vezes o estrago já foi feito. Os milionários entendem esse jogo. Eles não tentam eliminar as emoções, até porque seria impossível, mas aprendem a reconhecê-las e criar estratégias para não deixar que elas comandem as decisões. É como se colocassem um filtro entre o impulso e a ação. No fim, o segredo é simples, não é sobre sentir menos, é sobre decidir melhor. Porque, quando você aprende a equilibrar emoção e razão, o dinheiro deixa de ser um passageiro descontrolado e passa a viajar com você no banco da frente, rumo ao destino que você escolheu. Segurar a onda para não afundar o barco. No mundo das finanças, o autocontrole é uma das armas mais poderosas que você pode ter.
É ele que segura sua mão antes de fazer aquela compra por impulso, que te impede de vender tudo no momento de pânico e que te mantém no rumo mesmo quando o caminho parece mais lento do que você queria. O problema é que a falta de autocontrole custa caro. Muito caro. Basta um deslize emocional para você comprometer meses, às vezes anos, de esforço. É como treinar duro para uma maratona e, na véspera da corrida, virar a noite comendo besteira. Quando a gente não se controla, coloca tudo a perder em troca de uma satisfação momentânea. Os milionários entendem que dominar a si mesmo é dominar o jogo. Eles criam regras pessoais e respeitam essas regras como se fossem leis. Sabem que nem sempre a decisão mais prazerosa agora é a mais inteligente depois. Por isso, treinam o autocontrole como um músculo, com disciplina, repetição e paciência. E não é sobre viver travado ou negar todos os prazeres. É sobre escolher o momento certo, agir com consciência e evitar que o impulso seja o motorista da sua vida financeira. Porque, no fim, quem consegue segurar a onda quando o mar está agitado, é o mesmo que chega no porto com o barco inteiro e o cofre cheio. Blindagem emocional, o segredo dos investidores inteligentes. Se tem uma coisa que aprendi é que investir não é só sobre números, é sobre emoções. E se você não cria um sistema emocional para lidar com o sobe e desce do mercado, cedo ou tarde vai acabar tomando decisões que vão te custar caro. É como pilotar um avião. Se você entrar em pânico na primeira turbulência, corre o risco de derrubar a própria aeronave. Esse sistema emocional é basicamente um conjunto de regras, hábitos e filtros que você aplica antes de qualquer movimento com o seu dinheiro. É o que te impede de vender tudo quando o mercado cai ou de entrar em algo só porque tá todo mundo falando. Ele funciona como um freio de emergência que segura o impulso e te dá tempo para pensar. Os milionários usam isso o tempo todo. Eles sabem que o mercado vai ter altos e baixos, e que a euforia e o medo vão tentar bagunçar o jogo. Então, antes de investir, eles já definem o plano, quanto vão colocar, qual é o objetivo, qual é o limite de perda e qual é a hora de realizar lucro. Depois disso, eles seguem o roteiro sem deixar a emoção mexer no volante. O resultado? Eles não só protegem o capital, como multiplicam mais rápido. Porque investir com um sistema emocional é como ter um copiloto que te lembra, calma, isso é parte do voo. E quando você mantém o controle, percebe que o dinheiro cresce muito mais quando a cabeça não entra em modo pânico. Capítulo 6. Visão e estratégia, o GPS dos ricos. Se tem uma coisa que todo milionário de verdade carrega com ele é um GPS mental. Não importa se o caminho é longo, cheio de curvas ou com tempestade no meio, ele sabe exatamente onde quer chegar e quais passos precisa dar para chegar lá. Essa é a combinação matadora, visão e estratégia. Uma mostra o destino, a outra traça a rota. A diferença é que muita gente vive sem mapa nenhum, andando em círculos, correndo para todos os lados e, no fim, não sai do lugar. Já os ricos não dão um passo sem ter clareza de onde estão e para onde estão indo. Eles entendem que visão sem estratégia é só um sonho bonito, e estratégia sem visão é só trabalho perdido. Neste capítulo, a gente vai entrar na cabeça dessas pessoas que transformam ideias em realidades milionárias. Vou te mostrar como eles definem objetivos claros, ajustam a rota quando o cenário muda e mantêm o foco mesmo quando surgem atalhos tentadores. Porque, no jogo da riqueza, não é o mais rápido que vence, é o que sabe exatamente qual caminho seguir. Se você aprender a pensar assim, vai perceber que cada decisão deixa de ser um chute no escuro e passa a ser um movimento calculado. E é aí que o seu GPS mental começa a te guiar direto para o destino que você escolheu, com menos desvios e muito mais resultados. Metas que mostram o caminho e não deixam você se perder. Se tem uma coisa que muda completamente o jogo da vida financeira é ter metas claras e específicas. É impressionante como muita gente vive dizendo que quer ganhar mais dinheiro ou ter uma vida melhor, mas não consegue explicar exatamente o que isso significa. E aí, sabe o que acontece? Fica rodando em círculos, porque quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Os milionários não brincam com isso. Eles definem metas como quem programa um GPS, colocam o destino certo, a rota e até o tempo estimado para chegar. Não é quero ser rico, é quero alcançar X valor até tal data, investindo tanto por mês e usando tais estratégias.
Quanto mais clara e mensurável a meta, mais fácil o cérebro entende e começa a trabalhar para chegar lá. Além disso, metas específicas eliminam a preguiça e a dispersão. É como se cada vez que você lembrasse do objetivo, viesse uma faísca de energia para agir. Sem clareza, qualquer distração te tira do foco. Com clareza, até nos dias difíceis você sabe exatamente qual é o próximo passo. Então, se você quer resultados grandes, pare de fazer pedidos vagos para o universo e comece a escrever metas detalhadas. Porque o que é medido é alcançado, e o que é alcançado vira degrau para o próximo nível. E é assim, de meta em meta, que se constrói um império. Um mapa mental que atrai chances de ouro. Se tem algo que aprendi é que oportunidade adora a mente preparada. Não basta esperar que ela apareça, você precisa ter um plano de ação mental que te deixe pronto para agarrar quando ela surgir e, melhor ainda, criar o ambiente certo para que elas apareçam com mais frequência. O primeiro passo é treinar o olhar para identificar possibilidades onde a maioria só vê problema. Isso exige atenção, curiosidade e o hábito de se perguntar: o que posso fazer com isso? Milionários fazem isso o tempo todo, até no dia a dia mais comum. Eles enxergam além da superfície e conectam pontos que ninguém mais percebe. Depois, vem a parte estratégica, ter clareza sobre o que você quer e como vai agir quando a chance bater a porta. Isso inclui decidir com antecedência quais critérios uma oportunidade precisa ter para você dizer sim e quais sinais indicam que é melhor dizer não. Assim, você evita decisões por impulso e mantém o foco no que realmente te aproxima dos seus objetivos. Por fim, mantenha a mente ativa e o radar ligado. Leia, converse com pessoas diferentes, explore novos ambientes. Porque quanto mais você alimenta o cérebro, mais ele cria conexões que facilitam identificar oportunidades no momento certo. E lembra, oportunidade não espera, mas sempre se entrega para quem está pronto. Do papel para a vida real, como colocar a estratégia para rodar. De nada adianta ter uma ideia incrível ou um plano mental perfeito se ele fica só girando dentro da sua cabeça. A mágica acontece quando você transforma pensamento em ação. E, para isso, nada melhor do que exemplos práticos que mostram como aplicar tudo isso no dia a dia, sem enrolação. Quer ver? Digamos que você decidiu investir mais. Em vez de só querer investir, você cria um plano claro. Separar todo mês 10% do que ganha, escolher ativos com base em estudo prévio e revisar a carteira a cada 3 meses. É simples, direto e possível de seguir sem se perder no caminho. Outro exemplo, networking. Ao invés de esperar que contatos apareçam, você pode definir como meta conversar toda semana com pelo menos uma pessoa nova da sua área, seja pessoalmente ou online. Essa ação repetida cria uma rede sólida com o tempo. E, muitas vezes, é dessa rede que surgem oportunidades que mudam o jogo. Até mesmo no desenvolvimento pessoal isso funciona. Quer aprender uma habilidade nova? Então, nada de quando der eu começo. Você agenda, coloca no calendário, se compromete com um horário fixo e trata como prioridade. O segredo está em transformar intenção em hábito e hábito em resultado. No fim das contas, aplicar é mais importante que planejar. Porque ideia boa todo mundo tem, mas o que enche bolso, muda a vida e abre portas é a execução consistente. Capítulo 7. O poder da repetição e da constância. Se tem uma coisa que separa quem sonha de quem conquista é a capacidade de repetir e manter a constância. Pode não parecer glamouroso, mas é exatamente isso que constrói resultados gigantes. Não é sobre fazer muito uma vez, é sobre fazer o certo todos os dias, até que o sucesso se torne inevitável. A repetição é como uma marreta batendo na mesma parede, dia após dia. No começo, parece que nada acontece. Mas, de repente, a primeira rachadura aparece. Depois outra. E outra. Até que, quando você menos espera, o muro inteiro cai. É assim com finanças, com negócios, com qualquer objetivo grande. Já a constância é o que mantém o ritmo quando a motivação desaparece. Porque, vamos ser sinceros, motivação é instável. Um dia você acorda animado, no outro não quer nem sair da cama. É aí que entra a constância, ela te faz agir mesmo quando não tá com vontade,
Isso é o que diferencia quem chega lá de quem fica pelo caminho. Neste capítulo, a gente vai falar sobre como criar sistemas que tornam a repetição e a constância parte natural da sua vida. Porque quando você entende esse poder e aplica de forma estratégica, percebe que não é o esforço de um dia que muda tudo, e sim o esforço de todos os dias somados. O cérebro que se reinventa e multiplica resultados. Uma das coisas mais fascinantes que descobri é que o seu cérebro pode mudar de forma e de função ao longo da vida. Isso tem nome: neuroplasticidade. É a capacidade que ele tem de criar novas conexões, fortalecer caminhos mentais e até deletar hábitos ruins quando você repete novas ações de forma consistente. É como se ele fosse uma estrada viva, que pode ser ampliada, asfaltada e redesenhada sempre que você quiser. E é aí que entra o efeito cumulativo das ações consistentes. Cada vez que você pratica algo, seja investir um valor fixo, ler um pouco todos os dias ou treinar uma habilidade, o cérebro entende: opa, isso é importante e reforça esse caminho. No começo, parece que nada muda, mas com o tempo, essas pequenas ações viram um sistema automático que trabalha por você. Pense em juros compostos, só que aplicados à sua mente, um pouquinho todos os dias, somado e multiplicado, gera um impacto gigante. O mais incrível é que, quando você menos espera, aquele esforço que antes exigia disciplina vira hábito, e quando vira hábito, a coisa flui sem esforço. Por isso, não subestime o poder do pequeno feito todos os dias. A neuroplasticidade transforma a constância em competência e competência em resultados. E quando o seu cérebro entra nesse modo, a sensação é de que você ativou uma máquina interna que nunca mais para de trabalhar a seu favor. O combustível que nunca acaba. Muita gente me pergunta como eu consigo manter a motivação a longo prazo sem desistir no meio do caminho. E a resposta é simples: eu abracei uma causa para minha vida. Minha missão é ajudar o máximo de pessoas possíveis a se educar financeiramente, deixar de ser escravas do dinheiro e conquistar a tão sonhada liberdade financeira. É isso que acende a chama todo dia. Não é só sobre números, investimentos ou planilhas. É sobre transformação de vida. Cada página que escrevo, cada história que conto, cada estratégia que compartilho, tudo isso é parte de algo maior. Foi por isso que comecei a escrever livros como este, para que mais gente descubra que é possível virar o jogo e viver com dignidade, sem correntes financeiras prendendo os pés. E sabe qual é o segredo? Quando você conecta o que faz com um propósito que importa de verdade, a motivação deixa de depender de humor, de dinheiro ou de resultados imediatos. Ela vira algo interno, constante, como um motor que não desliga. Claro que tem dias mais difíceis, mas até nesses dias, a missão fala mais alto. Para mim, cada pessoa que muda a própria história financeira é uma prova viva de que estou no caminho certo. E enquanto houver alguém precisando ouvir essa mensagem, eu não vou parar. Porque missão verdadeira não tem prazo de validade, ela é o combustível que mantém a gente em movimento, mesmo nas estradas mais longas. O jogo infinito da riqueza. Se tem uma coisa que aprendi observando de perto é que os milionários nunca entram no modo chega, já tá bom. Eles jogam um jogo diferente, o jogo infinito. Não importa quanto conquistam, sempre estão buscando crescer, aprender, se reinventar. E não é por ganância, é porque eles entendem que parar é o primeiro passo para começar a regredir. A estratégia é simples, mas poderosa, eles vivem em constante estado de expansão. Isso significa investir não só dinheiro, mas também tempo, energia e atenção em novos conhecimentos, novas conexões e novas oportunidades. Eles não ficam presos no "foi assim que deu certo antes", e sim perguntam: o que mais eu posso fazer agora para ir além? Outra coisa que notei é que eles têm um radar afiado para detectar mudanças no mercado e se adaptam rápido. Não esperam a tempestade para comprar guarda-chuva, já estão com ele na mão antes da primeira nuvem. Crescer, para eles, é um hábito diário, quase como escovar os dentes, parte da rotina, sem esforço aparente, mas impossível de ignorar. E, talvez, o mais inspirador seja isso: eles não veem o crescimento como uma meta final, mas como um estilo de vida. Cada novo degrau é só o próximo ponto de partida, e não o fim da jornada. É por isso que, enquanto muitos chegam num topo e descansam, eles continuam subindo, e, sinceramente, acho que é assim que se mantém não só a riqueza,
mas a própria vida pulsando. Capítulo 8. Expandindo a sua zona de conforto. Tem uma frase que sempre me acompanha: tudo o que você quer está do lado de fora da sua zona de conforto. E, olha, não é exagero. A gente se acostuma com a rotina, com o que é seguro, com o que já conhece, mas é exatamente aí que mora o perigo. Quando o conforto vira prisão, você até se sente protegido, mas, na verdade, está preso num espaço pequeno demais pro tamanho dos seus sonhos. Expandir essa zona não significa sair correndo e fazer loucura. Significa dar passos conscientes rumo ao desconhecido, testando novas ideias, conhecendo pessoas diferentes, assumindo riscos calculados e, principalmente, provando para sua mente que você pode mais do que pensa. Os milionários entendem que o crescimento exige desconforto. Eles sabem que cada vez que você se desafia, sua zona de conforto se expande um pouquinho e, com o tempo, coisas que antes pareciam impossíveis viram parte natural da sua vida. É como esticar um elástico. No começo, parece que vai arrebentar, mas, quando você solta, percebe que ele já não volta ao tamanho de antes. Neste capítulo, a gente vai explorar como sair do piloto automático e treinar a coragem para encarar novos desafios. Porque, no fim das contas, não é sobre abandonar o conforto que você tem hoje, é sobre aumentar o espaço até ele ficar grande o suficiente para caber todos os seus objetivos. O preço alto de pensar pequeno. Se tem uma coisa que mata um cérebro próspero antes mesmo dele florescer é o hábito de jogar pequeno. Quando você se acostuma a mirar baixo, evita desafios e se contenta com o mínimo, seu cérebro entra num modo de economia de energia, e adivinha? Ele para de criar, de buscar soluções e de enxergar oportunidades. É como se você dissesse para sua mente: relaxa, não precisa pensar muito, tá tudo bom assim. O problema é que o cérebro funciona como um músculo. Se não é desafiado, enfraquece. Quando você joga pequeno, está ensinando para si mesmo que não vale a pena tentar mais, que não tem necessidade de crescer. E, aos poucos, isso vira um padrão tão forte que, mesmo quando aparece uma oportunidade gigante, você nem acredita que é capaz de aproveitá-la. Os milionários sabem que pensar grande é um treino diário. Eles não têm medo de metas ousadas, porque entendem que é justamente isso que faz o cérebro trabalhar em outro nível. Quando você se compromete com algo maior do que parece possível, seu cérebro começa a procurar caminhos, conexões e ideias que você jamais veria se continuasse jogando pequeno. No fim, jogar pequeno é um conforto disfarçado, e o preço desse conforto é alto, ele te rouba a chance de viver o que você realmente merece. Então, se quer um cérebro próspero, dê a ele problemas grandes o bastante para ele se reinventar, porque é aí que a mágica acontece. O jeito inteligente de colocar o pé na água. Enfrentar riscos não significa pular de cabeça sem olhar a profundidade. Riscos calculados são exatamente o contrário. É se expor ao novo, mas com estratégia, preparo e, claro, um plano B na manga. É como colocar o pé na água antes de mergulhar. Você sente a temperatura, avalie e só então decide se vale ir até o fim. O primeiro método é informação. Quanto mais você sabe sobre o que está prestes a fazer, menor é o escuro do caminho. Estude, pesquise, converse com quem já fez. Milionários raramente entram em algo sem ter mapeado os cenários possíveis. Eles não apostam, eles calculam. O segundo é começar pequeno. Testar em escala reduzida te permite experimentar sem colocar tudo a perder. É como um ensaio antes da peça principal. Você vê onde estão as falhas e ajusta antes do grande dia. E o terceiro é ter margens de segurança. Isso significa não colocar todos os recursos, tempo ou energia num único movimento. É manter reservas, de dinheiro, de contatos, de alternativas, para que um tropeço não vire um tombo. No fim, a chave é entender que risco calculado é ponte, não roleta. Ele te leva de onde você está até onde quer chegar, com menos sustos e mais controle. Porque coragem sem preparo é imprudência, mas coragem com estratégia é o que transforma apostas em conquistas. Virando o jogo, quando o medo vira gasolina. Eu sei que, para muita gente, o medo é como um muro, alto, grosso e cheio de avisos dizendo não passe daqui. Mas a verdade é que ele também pode ser combustível. Sim,
Aquele frio na barriga que paralisa também pode ser a força que te empurra para frente, se você aprender a usá-lo do jeito certo. O primeiro passo é entender de onde ele vem. Medo nada mais é do que um sinal de que você está saindo do conhecido e entrando no terreno do crescimento. Em vez de tratar isso como um alerta de perigo absoluto, veja como um farol que diz: "Ei, aqui tem algo novo e valioso para explorar." Os milionários fazem exatamente isso, eles não fogem do medo, eles o decifram. Depois, transforme essa energia em ação direcionada. Quando o medo aparece, seu corpo já está em modo de alta tensão, cheio de adrenalina. Use isso para se preparar melhor, estudar mais, ensaiar, revisar o plano. Assim, você canaliza essa tensão para fortalecer a sua estratégia, em vez de se esconder. E, por último, crie um hábito. Sempre que sentir medo diante de uma oportunidade, faça um movimento na direção dela, por menor que seja. Isso vai treinando o seu cérebro a associar medo a avanço, e não a recuo. Com o tempo, você percebe que o medo deixa de ser um freio e vira o acelerador que te leva para o próximo nível. Porque, no fim das contas, a questão não é como evitar o medo, mas como fazer dele o motor que te leva aonde você quer chegar. Capítulo 9. Construindo um legado. Chega uma hora na vida em que a gente percebe que não é só sobre o que conquistamos, mas sobre o que deixamos. Ganhar dinheiro, alcançar metas, viver bons momentos, tudo isso é incrível. Mas existe algo maior, a chance de criar algo que continue fazendo diferença mesmo depois que a gente não estiver mais aqui. Isso é construir um legado. Para mim, legado não é só deixar bens ou heranças materiais. É deixar ideias, valores, exemplos e oportunidades que ajudem outras pessoas a crescer. É fazer com que o seu impacto ultrapasse o seu tempo de vida. É saber que o seu esforço de hoje vai ecoar no amanhã de muita gente. Os milionários de mentalidade forte pensam nisso o tempo todo. Eles não acumulam apenas para si, eles constroem com a intenção de multiplicar e compartilhar. Seja através de negócios que geram empregos, projetos sociais, livros, mentorias ou até da forma como educam seus filhos, tudo é feito com uma visão que vai além da própria história. Neste capítulo, a gente vai falar sobre como criar algo que não morre com você, e sim se expande com o tempo. Porque, no fim, o que realmente fica não são os números da conta bancária, mas o quanto você transformou vidas com o que construiu. Pensando em décadas, não em dias. Uma das maiores lições que aprendi observando quem construiu riqueza de verdade é que os milionários jogam o jogo no modo longo prazo. Eles não estão atrás de ganhos rápidos ou soluções milagrosas. Pelo contrário, preferem plantar hoje sabendo que a colheita pode vir só daqui a anos. E tá tudo bem, porque eles entendem que tempo é o ingrediente secreto da prosperidade. Enquanto muita gente vive no imediatismo, querendo resultado em uma semana e desistindo na seguinte, eles tomam decisões como quem monta um quebra-cabeça gigante. Cada peça é pensada para se encaixar na visão final, mesmo que demore para fazer sentido no presente. É um jeito paciente e estratégico de crescer, onde cada movimento é calculado para gerar impacto duradouro. Essa mentalidade também ajuda a evitar armadilhas emocionais. Quando você pensa no longo prazo, não se desespera com pequenas quedas e não se deixa levar por ondas de euforia. Você entende que uma crise pode ser uma oportunidade disfarçada e que um período de calmaria pode ser o momento perfeito para se preparar para o próximo salto. No fim, a mentalidade de longo prazo é como construir um castelo sólido, leva tempo, exige dedicação e não se constrói da noite pro dia, mas, quando fica pronto, ninguém derruba fácil. E é por isso que quem pensa assim não só chega lá, como continua lá por muito tempo. Riqueza que atravessa o tempo. Para mim, criar riqueza de verdade não é só garantir conforto e liberdade agora. É pensar lá na frente, em como o que eu construo hoje pode impactar positivamente outras gerações. É saber que meus filhos, netos e até quem eu nunca vou conhecer pessoalmente podem colher os frutos das sementes que eu plantei. E não tô falando só de herança em dinheiro. Falo de valores, educação financeira, mentalidade empreendedora e até oportunidades de negócio que continuam vivas muito depois que a gente não tá mais aqui. Porque, vamos combinar, deixar apenas dinheiro sem deixar sabedoria é como entregar um carro potente sem ensinar a dirigir.
Os milionários que pensam grande enxergam isso com clareza. Eles criam negócios sustentáveis, investem em ativos que se valorizam com o tempo, estruturam estratégias que garantem que a riqueza não morra na primeira troca de geração. Eles constroem com a mentalidade de eternidade, e é por isso que seus legados se multiplicam. A verdade é que criar riqueza que atravessa o tempo exige paciência, visão e intenção. Não é sobre ostentar hoje, é sobre preparar o amanhã. E quando você percebe que cada decisão sua pode ecoar por décadas, começa a agir com mais responsabilidade e com muito mais propósito. Porque o que você constrói agora pode ser a base sólida da liberdade de toda uma linhagem. Prosperidade que se multiplica quando é compartilhada. Para mim, prosperidade de verdade não é algo que a gente guarda só para si. É algo que cresce, se multiplica e cria raízes quando é compartilhada com quem está à nossa volta. Ensinar sobre dinheiro, mentalidade e oportunidades para familiares e comunidade não é só um ato de generosidade, é uma forma de garantir que o ciclo da abundância continue girando. Quando a gente compartilha conhecimento financeiro com a família, tá dando muito mais do que dicas de economia ou investimento. Tá entregando ferramentas para a liberdade, para que eles não sejam reféns de dívidas, trabalhos que não amam ou do medo constante de faltar. É plantar no coração e na mente deles a ideia de que dinheiro não é bicho-papão nem tabu, e sim um recurso que pode ser administrado com inteligência. E quando essa mentalidade se espalha para a comunidade, o impacto é ainda maior. Uma pessoa instruída financeiramente inspira outras, que inspiram outras, até que a cultura do não dá começa a dar lugar ao como a gente pode fazer dar certo. É um efeito dominó positivo, capaz de transformar bairros, cidades e até gerações inteiras. No fim, ensinar prosperidade é como acender uma vela e ver outras pegarem fogo a partir dela, a sua luz não diminui, ela se espalha. E é assim que a riqueza deixa de ser só um patrimônio e vira uma herança viva de consciência, oportunidade e mudança real. Conclusão: o segredo está nas suas mãos e na sua cabeça. Chegamos até aqui. Se tem algo que quero que você leve deste livro, é que o poder de mudar a sua vida financeira já está com você. Não está escondido em um cofre secreto, nem nas mãos de alguém mais sortudo ou mais inteligente. Ele está aí, dentro da sua cabeça, pronto para ser ativado. Tudo o que você leu até agora não é mágica nem teoria bonita para enfeitar páginas. São ferramentas reais, testadas e comprovadas por pessoas que saíram do zero e construíram vidas de prosperidade. E a única diferença entre quem aplica e quem não aplica é simples: ação. Eu sei que pode parecer desafiador mudar a forma como você pensa, mas cada pequena mudança mental é como girar uma chave que abre novas portas. E, quando você percebe isso, começa a entender que o seu cérebro é o maior ativo que existe, capaz de criar, multiplicar e sustentar riqueza por toda a vida. Agora, é com você. O segredo já não é mais um mistério. Ele está nas suas mãos, e, principalmente, na sua mente. E, a partir daqui, cada decisão sua pode ser o primeiro passo para transformar não só o seu futuro, mas também o das próximas gerações. Resumo de ouro: o que você leva daqui? Tudo começa na cabeça. A verdadeira diferença entre pessoas comuns e milionários é a mentalidade milionária. Crenças, visão e decisões moldam o dinheiro, não o contrário. Este livro é um guia prático. Nada de teoria solta. Você aprendeu a reprogramar a mente, criar hábitos de prosperidade e transformar ideia em ação. Crenças limitantes não mandam mais. Da infância vêm os nãos invisíveis. Agora você sabe identificar, questionar e substituir pensamentos sabotadores por narrativas que te impulsionam. Escassez x prosperidade. Quem vê pouco, age pequeno. Quem pensa grande cria caminhos. Mentalidade próspera é enxergar possibilidades onde outros só veem problema. Cérebro milionário em prática. A neurociência mostrou como emoção e razão jogam juntas. Com autocontrole e um sistema emocional você investe melhor e decide com clareza. Visão e estratégia são seu GPS. Metas claras, plano de ação mental e critérios de sim e não tiram você do improviso e colocam no rumo certo, passo a passo. Repetição e constância vencem. Pela neuroplasticidade, pequenas ações consistentes viram atalhos neurais, o que era esforço vira hábito automático que multiplica resultados.
Foco é músculo. Blindar distrações, trabalhar em blocos e manter rituais simples, leitura, reflexão, revisão de metas, dá potência ao seu dia. Leitura, networking e curiosidade abrem portas. Conhecimento encurta caminho, conexões certas aceleram oportunidades e a curiosidade constante mantém seu radar ligado. Coragem com cálculo. Expandir a zona de conforto, assumir riscos calculados e usar o medo como combustível te colocam onde os ganhos reais acontecem. Crescimento sem fim. Milionários jogam um jogo de longo prazo, aprendem sempre, ajustam rápido e nunca entram no modo já deu. Legado acima do lucro. Riqueza de verdade impacta família e comunidade, valores, educação financeira, exemplos e oportunidades que atravessam gerações. Missão que sustenta a motivação. Propósito mantém a chama acesa, ajudar pessoas a se educarem financeiramente e chegarem à liberdade financeira é o combustível que não acaba. Em resumo, mente certa mais hábitos certos mais ações consistentes igual prosperidade sustentável. O mapa tá na sua mão, e o X do tesouro, na sua cabeça. Da cabeça pro mundo, onde a mudança real começa. Se tem algo que eu quero que você leve daqui é isso, a transformação começa na mente. Antes de qualquer conquista aparecer na sua conta bancária, na sua carreira ou no seu estilo de vida, ela já nasceu aqui dentro, no silêncio dos seus pensamentos e nas decisões que você faz sem ninguém ver. É como preparar o terreno antes de plantar. Se você não mexer na terra, tirar as pedras e colocar sementes boas, não adianta esperar uma colheita farta. A mente é esse terreno. É nela que você arranca as ervas daninhas das crenças limitantes, aduba com novos hábitos e rega todos os dias com foco e disciplina. O mais incrível é que, quando essa mudança interna acontece, o mundo externo começa a responder. Você começa a agir diferente, falar diferente, buscar oportunidades que antes nem notava. Pessoas novas se aproximam, portas se abrem, e aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. Por isso, nunca subestime o poder de um pensamento bem cultivado. Tudo que você vive fora é reflexo do que você constrói dentro. Mude a forma como pensa, e, inevitavelmente, vai mudar o que vive. Porque a vida real é só o espelho da sua mente, e o que você decide refletir é escolha sua. Hora de colocar o jogo para rodar. Agora que você já sabe o caminho, não faz sentido deixar tudo isso guardado só na teoria. O conhecimento só vira poder quando vira ação. Cada prática que compartilhei aqui foi pensada para ser aplicada de forma simples, real e imediata, e é exatamente isso que eu quero que você faça. Comece agora. Não precisa esperar segunda-feira, o próximo mês ou o momento certo. O momento certo é esse que você está vivendo. Pegue uma das ideias que mais fez sentido para você e coloque em prática hoje. Mesmo que seja um passo pequeno, ele já muda a direção da sua trajetória. Lembra, a transformação que você busca não vai cair do céu. Ela começa no pensamento, se fortalece no hábito e se confirma nos resultados. Quanto antes você agir, mais cedo vai sentir as mudanças no seu bolso, na sua confiança e no seu estilo de vida. Então, vamos combinar? Feche este livro com a cabeça fervendo de ideias, mas abra o seu dia com ações que te levem um passo mais perto da liberdade que você quer. O mapa está na sua mão. O X do tesouro, na sua mente. Agora é só seguir e conquistar.